sobre a raiva. Você sabe identificar mesmo a sua raiva? A raiva costuma tomar conta de você? Onde a raiva começa no nosso corpo? O ambiente, a genética, será que interfere? Né? A raiva pode ser expressada ou ela deve ser evitada? Né? Quais são as formas comuns de expressar a raiva que nem sempre as pessoas reconhecem? Como a raiva aparece no ambiente de trabalho? Qual é o perfil comportamental das pessoas que sofrem com a raiva? Quais são as 6 principais distorções de pensamento de quem sofre com a raiva no cotidiano? Como tratar e lidar com a raiva? E o que Joana de Ângeles nos fala sobre a raiva? Bem, eu vou começar explicando. Por que a raiva aparece? Você a expressa para dentro ou para fora? E te ajudar a saber se você sabe mesmo identificar a sua raiva e o quanto ela pode estar tomando conta de você no seu cotidiano, combinado? Então vamos lá. Bem, gente, a raiva é uma emoção muito mal vista na sociedade, né? As pessoas associam muito com violência, agressividade, descontrole, né? Muitos aprendem que expressar raiva é feio, é pecado, é vergonhoso ou até que não é civilizado, não é verdade? Então, por conta dessa visão a respeito da raiva, a maioria de nós faz de tudo para não expressá-la, para evitá-la a todo custo. Mas será que se eu não expresso a raiva, essa emoção, esse sentimento de raiva, ela deixa de existir? Claro que não. Então, assim, por que a raiva aparece? Bem, o óbvio também precisa ser dito, né, gente? Porque muitas vezes a gente está tão no piloto automático na nossa vida que a gente não para refletir. A raiva aparece quando você é tomado por uma forte percepção de que algo foi uma injustiça, uma provocação, uma ofensa, maldade, quando você se sente de alguma forma maltratado, agredido, rejeitado ou frustrado. Então a raiva é algo muito subjetivo, né? Depende de como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas. Então, por exemplo, algo que eu encaro como normal, como alguém começar a falar um pouco mais alto por estar extremamente desesperado, pode ser visto por você como algo inadmissível, uma total falta de respeito, não importa a situação. Só que gente, o que acontece? A raiva, ela também pode ser boa, desde que ela seja expressa de modo adequado. Então, por exemplo, a raiva também age como um mecanismo de defesa. Ela nos dá energia para nos defender, para questionar quando alguém se opõe ou até para neutralizar um inimigo ou um ataque físico, por exemplo, numa situação ameaçadora. Então, as emoções, elas não são necessariamente boas ou más. O problema é o quê? É quando ela é mal gerenciada por você, quando ela é excessiva e daí passa a causar prejuízos na sua vida. Então, porque o que acontece, gente? O problema na vida da gente costuma ser a intensidade e ou a frequência. Então, a raiva, ela pode aparecer na sua vida, por exemplo, como um estado ou como traço. Né? Ela aparece como estado quando ela aparece em alguns momentos específicos, assim, podendo variar de uma irritação ou até um estado de fúria, né? Por exemplo. Então depende da situação que você é exposta. Depende, e aí ela pode ser também um traço da sua personalidade. O que eu quero dizer? Uma tendência a perceber as situações, as pessoas como desagradáveis, frustrantes. É como se a raiva fosse parte do seu temperamento. Então, assim, não precisa acontecer nada. Ter uma provocação específica, não precisa nada disso. Você já é naturalmente nervosa, colérica, uma pessoa colérica, assim. Então, as pessoas assim, como é que elas são? Elas são mais irritáveis, têm uma tendência de experimentar raiva com mais frequência. Geralmente quem é assim é impulsivo, pode ser uma pessoa muito autoritária, né? E nem sempre consegue ter controle sobre seus sentimentos. Então, facilmente expressam raiva quando se sentem criticados, injustiçados ou veem algo errado. E aí, tem um modo de expressar essa raiva que pode ser, por exemplo, também para dentro ou para fora, né? E aí, para dentro é quando você se controla, sabe, para não expressá-la, mas ela continua lá, continua aqui dentro.
Então, muitas vezes aparecendo na sua vida, sabe como? Através de ansiedade, depressão ou outros tipos de transtorno psicológico ou biológico também. Quando você sabe expressar essa raiva para fora, né? Ela vai contra pessoas, objetos, né? Você bate porta, critica, briga, insulta, ameaçando com palavras ou fisicamente. E muitas vezes também você pode ter um humor ácido ou sarcástico. E aí, o que acontece, gente? Ter raiva é muito diferente de ser uma pessoa com hostilidade, tá? O que chamaram recentemente aí nas redes sociais de animosidade, na verdade, é hostilidade, quando você tem na sua personalidade uma tendência de avaliar o mundo, as pessoas de forma desconfiada, negativa, reagindo com cinismo, agressividade, má vontade, crítica e antagonismo, seja com palavras ou fisicamente. A questão, gente, é que muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber, nomear a emoção, gerenciar a raiva. E quando ela vê, ela já explodiu com ódio ou fúria, né? Então ela é roubada de si mesma e não percebe, né, que pode escolher formas diferentes de agir, né? A pessoa que implode, o que ela faz, né, que vai para dentro, ela direciona a raiva geralmente. Por que ela faz isso, né? Porque geralmente ela quer preservar a imagem assim de autocontrole, tranquilidade, e aí ela pode ter um medo, né, de perder o amor, a admiração das pessoas. E essa raiva, o que acontece? Guardada, que fica arquivada, ela vira mágoa, ansiedade, insônia, tristeza, problemas cardíacos e por aí vai. Então, gente, é importante que você aprenda a sair do piloto automático para começar a gerenciar a sua raiva, entendendo que ela não precisa ser sentida sempre como algo assim, nossa, eu tô fora do controle. Não, mas como algo a seu ver que está errado, né, e que precisa encontrar forma de expressar de forma construtiva, só isso. Então, agora eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa identificar a sua raiva e perceber se ela tem tomado conta de você aí no seu dia a dia, tá? Essas perguntas, elas foram elaboradas pela psicóloga e especialista em estresse Marilda Lippe, tá? E aí eu quero que você responda sim ou não, tá? Responde aí pra mim. Você se irrita com facilidade? Fica incomodada com a lerdeza dos outros? Se considera temperamental? Fica furiosa ou furioso quando recebe uma crítica? Fica muito irritado quando não recebe aprovação ou reconhecimento? Fala muito assim, eu fiquei com muita raiva, me deu uma raiva, dá escândalo, perde a linha? Quando nervosa ou aborrecido, né, xinga, fala coisas que magoam as pessoas, desnecessárias? Ou quando você se sente frustrado de alguma forma, tem vontade de bater assim em alguém? Bem, se você foi respondendo sim, né, a maioria das perguntas que eu fiz aqui, a raiva ela tem tomado conta de você e provavelmente causando muitos prejuízos na sua vida e nos seus relacionamentos. E agora eu quero te contar, onde a raiva começa no nosso corpo? O ambiente, a genética interfere? Bem, todas as nossas emoções são processadas em uma parte do nosso cérebro chamada sistema límbico, tá? Ele é o nosso centro gerenciador de emoções. Na animação que eu amo divertidamente, que eu sempre recomendo para vocês, olha os personagens aqui do filme, né? Aquela cabine, né, que os personagens ficam ali, né, as emoções ficam, seria o nosso sistema límbico, tá? Então ela faz parte esse sistema límbico, ele faz parte do nosso sistema nervoso central. E é lá que estão as estruturas que ouvimos muito falar, como tálamo, hipotálamo, hipocampo, as amígdalas, que geralmente são duas, uma em cada hemisfério, né, cerebral, são duas, né? Então, saudade que deu agora das aulas de neuroanatomia na faculdade. Então, o que acontece? A origem do medo, né, a raiva do nosso corpo, né, é na amígdala, tá? Então, ela identifica o perigo pra gente. Só que o efeito é diferente nessas emoções. Por exemplo, quando temos medo, né, ela faz com que aumente a nossa atenção.
né? Na raiva, ela já reduz a nossa atenção e isso pode nos atrapalhar a analisar a situação e responder de forma adequada. Você acaba focando demais no sentimento de desconforto. E aí, o hipotálamo que nos ajuda a expressar o que estamos sentindo. Entende? Então é toda uma equipe aqui na nossa cabeça reunida, gente. E é por isso que não podemos mais ter preconceito com a medicação psicotrópica. Ela atua justamente nesse sistema límbico nosso, né? Normalizando os neurotransmissores. Nossas emoções têm componentes biológicos, gente. Então, o óbvio também precisa ser dito. Então, como na ansiedade, na raiva, né? Ela também é ativado o mecanismo de luta e fuga pra gente, entende? Então, ou você enfrenta o que você considera como inimigo real ou imaginário, ou você foge, né? E o coração acelera, os hormônios do estresse e da raiva são liberados, as pupilas dilatam, a pressão arterial aumenta, né? O sistema digestório é inibido. Então, é lutar ou fugir. É essa escolha que a gente tem. E infelizmente, se você não desenvolve a sua inteligência emocional, se você não sabe reconhecer a raiva e administrá-la, nessa hora é a impulsividade, né, a raiva mesmo que assume o comando. Adeus raciocínio. E acontecendo isso de forma crônica, outro hormônio que começa a ser estimulado e liberado no seu organismo e que tem sido relacionado, né, com a depressão e estados de imunodeficiência é o cortisol. Então, e aí como é que a gente faz, né? Com as estratégias comportamentais corretas, é possível interromper esse processo no organismo logo no início, para que você aprenda a expressar a sua raiva de modo construtivo, funcional. É possível, gente, aprender a fazer isso. E isso é feito como? Com terapia, com a ajuda de psicotrópicos, medicação. A medicação age nesses circuitos do sistema límbico que eu estou explicando para vocês. Já a terapia, ela age na interpretação que você faz de si mesmo, do mundo, das pessoas, na ressignificação da sua história de vida, na modificação de crenças irracionais, na interpretação distorcida que você faz dos fatos, né, na visão muitas vezes negativa dos outros e do mundo que você pode ter. Então, às vezes também tem aquela coisa, né, você tem um modo ativado, né, agressivo e desconfiado nas pequenas coisas do dia a dia que acabam te levando em direção da raiva destrutiva, né, e nos comportamentos disfuncionais também, totalmente disfuncionais. Então, como é que funciona a questão do tratamento, né? O tratamento é para te dar qualidade de vida apesar dos problemas. Além disso, a raiva disfuncional exagerada, né, gente, é fator de risco para desenvolvimento de hipertensão, doenças do coração e morte prematura, né? Então, a expressão equilibrada da raiva é uma das formas mais eficientes de manter a pressão arterial, por exemplo, em níveis não patológicos. E assim, quando o assunto é transtornos psicológicos, emoções, as coisas, gente, têm mais correlação do que causalidade direta. Eu vou explicar. A genética pode interferir, já que vimos que a raiva tem seu componente biológico no sistema límbico. Pode, né? Então, né? Vocês já entenderam isso. Mas o que acontece? A criança ela pode ser criada num ambiente favorável, que a família lida bem com os problemas, né, da vida. E apesar dos componentes genéticos, ela aprender a expressar a raiva de forma saudável. Ao mesmo tempo, pode ser que ela não tenha componentes genéticos que favoreçam, né, que deem essa predisposição, mas a criança foi criada num ambiente, às vezes, de maus tratos, desequilíbrio, e aí ela é reforçada no seu comportamento a reagir com um modo raivoso, né, com uma forma de lidar com a vida, com os problemas, com raiva. Ela pode aprender a ser uma pessoa assim. Infelizmente, isso acontece. Muitos adultos raivosos, né, coléricos, foram ao longo da vida frequentemente o quê?
humilhados, se sentiram inferiores ou foram reprimidos no sentido de não lidar com as emoções, né? Podem ter sido ignorados pelos pais que não compareciam, por exemplo, aos jogos, entrega de diplomas na escola. E aí o que acontece? Ao ver os pais dos outros coleguinhas participando, interagindo, né, sempre lá presente, tiveram a sensação que não eram amados pelos pais e aí se sentiram rejeitados, negligenciados ou tiveram, às vezes também, infelizmente, alguma questão de desrespeito físico ou moral, agressão constante, podem ter sido vítimas de abuso sexual. E aí o que acontece? Isso afetou a sua forma de ver a si mesmo, o mundo, as pessoas e, claro, isso e questões culturais, sociais, econômicas, sim, podem gerar uma série de pensamentos e comportamentos facilitadores de raiva, agressividade e por isso a terapia para reduzir a vulnerabilidade e ajudar a pessoa a sentir menos raiva disfuncional, essa raiva que é prejudicial e ter mais tranquilidade, inteligência emocional para lidar com os desafios do mundo. Estudos de neuroimagem, gente, mostram inclusive mudanças estruturais no nosso cérebro em função da psicoterapia. E aí o que é interessante a gente entender, gente? O ser humano ele é extremamente maleável e tem uma capacidade incrível de aprender, desaprender, reaprender. Então podemos superar o que nos aconteceu, nossas dificuldades genéticas, biológicas, sociais. Podemos aprender a reconhecer as nossas emoções, sentimentos, desenvolver essas habilidades sociais tão necessárias, porque até quando se tem uma família permissiva demais, que os pais são muito bonzinhos, né? Ou às vezes não dão muita atenção, não são muito rigorosos, né? Não tem um vínculo efetivo, né, com os pais, pode se desenvolver também uma apatia social, uma raiva virada contra si mesmo. Então, no que se refere às emoções, gente, não é evitar, eliminar, é preciso que dosar, né? Nem toda raiva leva a resultados negativos e nem toda raiva também deve ser relacionada com imaturidade também. Há padrões, né, aceitáveis e é preciso analisar o contexto, educar para que a raiva seja adaptativa e não desadaptativa, entende? Então, estamos falando o que aqui, gente? Eu estou falando de frequência, intensidade, duração, consequências. A raiva para fora pode levar a comportamentos de risco, imprudência ao dirigir, alcoolismo, compulsões. A raiva para dentro pode tornar a pessoa infeliz, incapaz de interagir socialmente, porque a pessoa que direciona essa raiva para dentro a maior parte do tempo, ela também pode ter explosões de ira, por exemplo, e muitas vezes não ser compreendida por quem está ao redor dela, já que a explosão foi pelo acúmulo de energia, né, desse sentimento guardado e não relacionado ao que está acontecendo diretamente. Então são pessoas que do nada, né, são vistas como desequilibradas por conta da reação desproporcional que tiveram em um dado momento. Essas mesmas pessoas também podem se dar bem socialmente, mas canalizar essa raiva, por exemplo, também para pessoas conhecidas, mais próximas, amadas. Estudos mostram, gente, né, e a nossa experiência de vida também, que ter mais intimidade ou a crença do amor incondicional no ambiente familiar faz com que a pessoa expresse toda essa raiva somente com as pessoas mais próximas. Então, muitas vezes a pessoa não tem consequências sociais, né, por conta da raiva, mas tem uma série de prejuízos na vida social, ligadas na vida social, não, na vida pessoal, né, por conta da questão ligada dos relacionamentos, né, o controle de impulso que falha nesse ambiente, né, e ela pode ter também problemas financeiros por conta de agredir, por conta de agredir a si mesma, agredir os outros, danificar propriedades, consumo excessivo, né, de álcool, drogas, compras inclusive, né, enfim, ter problemas com a justiça por conta de brigas com familiares, pois é nesse ambiente que elas se permitem explosões de irritabilidade e raiva, né, de ira. Me fala se não é assim que muitas vezes a gente vê esse problema na vida das pessoas. E quais as consequências da raiva no ambiente de trabalho?
como ela aparece no comportamento dos funcionários, né, das pessoas, e quais os problemas que isso pode acarretar para o grupo, né, em geral. Bem, alguns ambientes de trabalho, gente, são iniciadores de estresse, né, e raiva, porque muitas vezes, né, o funcionário ele não é respeitado ou valorizado, ou até pode ser sim respeitado ou valorizado, mas na sua percepção ele não se sente como tal. Também pode acontecer, né, gente, infelizmente, assédio moral, quando alguém se aproveita do cargo para maltratar ou fazer exigências descabidas, né, e a pessoa acaba não encontrando formas de se defender, se sente impotente, não sabe lidar com a situação, não sabe comunicar sua raiva, indignação, né, não sabe buscar formas de lutar ou escapar do problema. E aí, porque veja, vamos pensar. A raiva não é o sentimento ligado à percepção de injustiça, frustração, impotência. Muitas vezes a pessoa não pode revidar ou sente que não pode reclamar por medo de perder o emprego ou por se sentir sem alternativa. Então eu não posso perder esse emprego, não adianta reclamar, não há nada que eu possa fazer. E com isso, muitos podem adoecer ou ter muitos prejuízos na vida pessoal, né, por acabar engolindo essa raiva no ambiente de trabalho e extravasando essa raiva fora desse ambiente, em casa, no trânsito, etc. Né? A pessoa ela não pode extravasar essa raiva no trabalho, aí ela extravasa a raiva em ambientes que ela se sente mais segura ou que ela não possa ser punida, como em casa, com pessoas mais próximas, na rua. Então, outros também podem abandonar o emprego com diagnósticos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, serem afastados. Mas assim, gente, é muito claro que eu quero que fique muito claro que eu não estou afirmando, né, que o trabalho é a fonte desencadeadora da raiva ou do transtorno que a pessoa possa apresentar, viu, gente? Mas isso pode acontecer, pode ter o quê? Correlação. Porque no ambiente de trabalho, a pessoa pode sofrer muitos episódios de agressão verbal, cobrança excessiva por resultados, não só de colegas, mas de usuários do serviço prestado. Existem muitos estudos, gente, de violência ocupacional, por exemplo, em serviços de saúde, emergência hospitalar, por exemplo, e pode ser que a pessoa nem se afaste do trabalho ou adoeça, né, mas tenha comportamentos contra o ambiente, a empresa, né, em si, por desejar se vingar de alguma forma. Então, o funcionário, o que ele pode fazer? Ele pode se isolar, ele pode viver pelos cantos reclamando, pode apresentar queda no rendimento e influenciar os demais colegas com uma visão negativa da empresa. Então, é aquele funcionário que pode ser mais agressivo verbalmente, que é insubordinado, que usa mal os equipamentos da empresa e pode até furtar alguns objetos, como que realizando o seu desejo de vingança. Então, episódios de muita raiva no trabalho, que não é expressada de forma saudável, construtiva, né, leva a pessoa a ficar estressada, colérica constantemente. Então, isso pode ser um grande problema para a empresa, né, porque o que acontece, né? A pessoa ela pode não ter mais interesse, né, na empresa, em suas metas, e aí aos poucos ela vai diminuindo a produtividade e se torna pouco confiável. No livro que eu usei como referência, né, para fazer esse estudo sobre a raiva, tem um exemplo de uma situação de raiva no ambiente de trabalho, que causou vários problemas aos colegas e para a empresa também, e claro, para a pessoa. Esse funcionário, ele tinha 55 anos, trabalhava 22 anos na empresa e sempre foi visto como uma pessoa competente, confiável. Só que aí o que aconteceu? Ele sofreu um acidente, né? E aí ele precisou ficar afastado por alguns meses. E nesse período, as funções dele foram executadas, né, por um outro colega do setor, que acabou se destacando muito na atividade. O que aconteceu? Quando ele voltou dessa licença, ele teve de dividir as atribuições com o colega. E percebendo que não tinha feito a falta que ele esperava no setor, ele parece que ficou muito raivoso, ele ficou muito diferente. E aí, não encontrando uma forma de expressar essa indignação, essa raiva, seja com o colega ou seja com a chefia, começou a ter comportamentos de deboche, tornou-se sarcástico, frio, sempre criticando a empresa, os colegas, enfatizando que a empresa não merecia tamanho empenho e dedicação dos colegas. O ambiente, gente, ficou
insustentável, né? E essa história que eu estou falando aqui, ela foi trazida ao consultório não por ele, mas por uma colega que acabou ficando altamente estressada com a situação e buscou a terapia. O que aconteceu? O funcionário ele acabou sendo demitido devido a vários comportamentos nocivos que ele desenvolveu, pois o que? Ele deixou de focar no trabalho, tornando-se uma pessoa difícil e pouco confiável, tanto para a empresa como para os colegas. Então agora eu te pergunto, se ele tivesse buscado uma terapia nesse período de afastamento, se ele tivesse uma terapia para lidar com a frustração quando voltou ao trabalho, né, para enxergar aquilo ali como uma oportunidade dele também aprender a fazer melhor, será que a situação teria chegado a esse ponto? Né? Ele acabou prejudicando o bom clima e convivência no trabalho e ficou sem emprego no final da história. A questão é que a pessoa perdeu o emprego e ainda ficou com uma imagem muito ruim para os colegas. Né? Então, por mais que essa pessoa fosse competente e você gostasse dela, você indicaria ela para uma vaga? Provavelmente não. Então, assim, as pessoas geralmente elas têm problemas no trabalho não por falta de competência ou capacidade, né? Mas por não investirem em quê? Em autoconhecimento através da terapia, né? Habilidades sociais e inteligência emocional, como a gente viu nesse exemplo. São os prejuízos causados a si mesmo e aos outros por conta do quê? Da raiva mal administrada. É preciso que a pessoa se conscientize da contribuição que ela própria pode estar dando para o sofrimento. Sim, nós podemos potencializar o nosso sofrimento, né? E assim se motivar o quê? A aprender a reconhecer e mais do que isso, administrar e lidar com suas emoções. Qual é o perfil comportamental das pessoas que sofrem com a raiva? Bem, nos Estados Unidos existem tratamentos já específicos para a raiva, mas no Brasil a queixa da raiva vem em geral de pessoas que convivem com a pessoa colérica, né? Porque geralmente pessoas que têm altos níveis de raiva disfuncionais, que são coléricas de modo disfuncional, tá, gente? Porque tem a parte boa também dessa característica, tem a falsa noção de que, na verdade, elas são autênticas, assertivas, que estão certas e culpam as pessoas e o mundo por suas explosões. Então, essas pessoas têm um tipo de personalidade na qual costumam ter muita ambição, agressividade, competitividade, impaciência, também tem muitos problemas de tensão muscular, fala acelerada, enfática e um ritmo de atividade muito acelerado. Então, o estilo de comportamento costuma ser de irritabilidade, hostilidade e facilidade de se sentirem iradas. Né? Então, elas geralmente estão envolvidas em bater metas, se dedicam excessivamente ao trabalho, se esforçam para sempre superar as suas metas, para se superar, para se darem bem, têm dificuldade de ficarem quietas, sempre ocupam um dia com alguma atividade e quando se permitem parar, o que acontece? Elas se sentem até culpadas. Né? Então é aquela pessoa que tem um firme aperto de mão, que anda rápido, come rápido, fala alto, explosiva, né? Expansiva, interrompe o outro quando ele fala, apressa o outro dizendo sim, aham, sei, sabe, certo, acenando com a cabeça. Então reage fortemente quando é impedido, né, de realizar as coisas rapidamente, odeia perder tempo, né, e responde muito com sim, nunca, definitivamente, absolutamente. Olha como é que é enfática, né? E esse perfil de comportamento pode ter a crença irracional de que para serem aceitos e amados, né, necessitam ter a admiração das pessoas importantes em sua vida, né? Demonstrando sempre que são capazes, competentes o tempo todo. Então, o que elas fazem? Né? Para isso, elas se esforçam, né, com muito vigor, né, e muitas vezes exageram na dedicação sem perceber que ainda na idade adulta elas estão respondendo aos anseios dos pais, né? Aquele reforçamento, né? Isso, meu filho, parabéns, continua, mamãe e papai te amam, mamãe e papai estão tão orgulhosos de você. Então, nem sempre ele expressa claramente a raiva ou percebe como ela pode estar prejudicando, mas alguns sinais de que às vezes a raiva pode estar aí causando muito sofrimento, né? Pensamentos suicidas, né, de desistir,
raiva no trânsito, quebrar objetos, bater em alguém ou ameaçar fazê-lo, né? Mas machucar-se, né, por descuido, por impulsividade, né, xingar, pensamentos negativos sobre o mundo, as pessoas, extremamente crítico, sarcástico, perfeccionista, tem dificuldade de relaxar, uma competitividade excessiva, dificuldade de aceitar a opinião dos outros e sentir assim, a pessoa que tem esse perfil, ela sente que a vida é uma constante batalha, né? Então, os sinais físicos podem ser pescoço duro, dor nas costas, hipertensão, problemas estomacais, intestinais, ansiedade, né? E claro, em certas situações, qualquer pessoa, né, gente, pode ter os sintomas e pensamentos descritos que eu tô falando aqui, né? Mas esses são frequentes na pessoa que é mais raivosa, colérica, como eu estou explicando. Segundo o psicólogo Thomas Harbin, há 4 tipos de pessoas raivosas. A que suporta tudo, a que sofre, né, e aí sofre injustiça, humilhações, mas não toma nenhuma atitude, que sempre encontra desculpas para o comportamento de quem a agrediu, né, engole o desaforo, a frustração, a vergonha, a raiva, e aí podem aparecer dores no estômago, tensão muscular, insônia, porque na verdade o que ela queria? Ela queria ter reagido, e aí ela se sente covarde, né? Fica ruminando o que deveria feito, o que deveria ter feito, o que deveria ter dito, né? Mas na próxima vez que acontece algo, o que acontece? Ela age do mesmo jeito, porque ela não aprendeu a lidar com a raiva de forma construtiva, focando em usar a energia, né, dessa emoção para resolver o problema. Né? O segundo tipo que ele fala é o reclamador de tudo e de todos. Tá? O tempo todo, não assume a responsabilidade para resolver os problemas. É sempre culpa dos outros, choraminga sobre tudo, o chefe é injusto, o procedimento é falho, a namorada é ruim, o tempo não ajuda, o serviço do restaurante que é péssimo. Então, o clima ao redor dessa pessoa, né, ele fica tenso, negativo, as pessoas se deprimem na presença dessa pessoa e se afastam, entende? Então, pessoas assim querem que os outros o quê? Façam o que elas precisam fazer e querem que os outros reforcem também a sua autoestima, o ajudem, o confortem, né? Então elas se sentem o tempo todo o quê? Muito desamparadas. Elas não enfrentam o que estão errado na sua vida, né? Nas suas vidas, né? A reclamação e passividade constantes, né? Elas são o quê? Para confirmar a sensação de que a vida é injusta e que não há nada a ser feito, tá? O terceiro tipo, né, de raivoso, de colérico que o autor fala é o debatedor. Geralmente são divertidos, contam piadas, querem ser o centro das atenções, mas ai de quem discordarem delas, dessas pessoas. Então, é o dono da verdade, tá? No fundo, eles não se sentem assim tão inteligentes quanto querem aparecer. Então, controlar a conversa é uma maneira de não deixar as outras pessoas falarem sobre assuntos que talvez eles saibam menos, tá? Então, a raiva é o que está por trás do sentimento debatedor, né? Dessa característica muito debatedora. E o quarto tipo de raivoso é o agressor, né? É o pior tipo de pessoa raivosa, porque utiliza da violência física quando perde o controle. Né? Então, assim, xinga, né? Tem a violência psicológica inicialmente e depois a física. Né? Então, xinga, humilha e finalmente, né, agride sem ou com provocação, sabe? Não precisa às vezes ter a provocação. Então a tendência dessa pessoa é brigar ou agredir quando se sente frustrado. Então, infelizmente, essa pessoa que ela aprendeu que a violência o leva a ganhar as discórdias, as desavenças, né, os conflitos. Então, ela amedronta os outros, né? E isso lhe dá uma falsa sensação de quê? De superioridade, mesmo que passageira. Então, por trás de toda essa violência, tem uma tentativa absurda de esconder o medo, de parecer forte e controlar tudo. É uma necessidade muito profunda de ser cuidado e não aprendeu a lidar com esse sentimento, o que gera mais raiva ainda. Tipo, eu não quero precisar das pessoas. Então você consegue, com tudo que eu falei aqui, identificar agora qual é o tipo de raivoso, colérico que você se enquadra? O que suporta tudo?
o reclamador, o debatedor ou o agressor? Né? Busque identificar isso e cuidar para que a sua raiva não seja disfuncional, que não te leve ao estresse emocional. Porque o estresse nem sempre leva à raiva, mas a raiva com certeza leva ao estresse emocional e muitos prejuízos na sua vida. Bem, finalmente, né, como lidar e tratar a raiva? É preciso que você aprenda a reconhecer as suas emoções, em especial a raiva, e não seja engolido por ela. Então, aumentar o autocontrole dos comportamentos inadequados que você já sabe que não te ajudam, mudando a forma como você reage às provocações e frustrações da vida. Por isso, é preciso investir na sua terapia, no seu autoconhecimento, para que você consiga expressar a sua raiva e todas as outras emoções de forma saudável. Muitas pessoas pensam que vão precisar fazer terapia para o resto da vida, mas não é assim que funciona. Tendo uma meta específica, como por exemplo, tendo clareza do que você quer, né? Eu quero aprender a lidar com a raiva, num curto período de tratamento pode ser suficiente para você melhorar nesse sentido. Então, assim, na psicologia, a gente não trabalha com o conceito de cura, a gente trabalha com a redução dos sintomas nocivos, prejudiciais e a conquista de qualidade de vida apesar dos sintomas, apesar dos problemas. Então, aqui eu quero te dar algumas dicas, tá, para você lidar com a sua raiva, né, e expressá-la de forma construtiva. Bem, vamos lá. Busque analisar o evento que causou a sua raiva, né? Será que foi a situação mesmo ou foi a interpretação que você fez, né? Alguns pensamentos ou regras nos atrapalham demais a responder de forma saudável emocionalmente. Pensa comigo, será que tudo, né, que você faz, né, ou que você é, precisa ser unanimidade? Né? Você precisa ter essa aprovação total? Será que todo mundo tem que gostar de você, do que você faz? Né? Você gosta de todo mundo? Não, né? Eu não gosto de todo mundo. Então, por que você precisa ser assim em relação a você? Né? Você tem que ser tão especial. Então, assim, quando a crítica vier, se fizer sentido, por exemplo, também, simplesmente corrija, né? Ajusta o que precisa ser ajustado e pronto. Se não fizer, simplesmente siga seu caminho, né? Então, assim, tenha em mente que nem sempre também as coisas saem do jeito que a gente imagina. E nem sempre as pessoas também são como nós idealizamos, né? Então, nós temos nossas imperfeições, né? E as pessoas também têm as delas. Nem tudo tem a ver com você, né? Você, que acontece? Aquele que fere, ele pode estar ferido também, pode ter aprendido a ser assim. Então, se algo ou alguém te faz mal e a pessoa não reconhece ou não teve a punição que você acredita que ela deveria ter, né, digamos assim, simplesmente se afaste, segue sua vida. Né? Nós temos a tendência também, gente, do que acontece? A ficar na zona de conforto. Então, nós muitas vezes não queremos assumir a responsabilidade diante dos nossos problemas e das dificuldades da vida. Então, nós não somos especiais, definitivamente não somos especiais. Nada nem ninguém tem que facilitar as coisas pra gente. Isso é imaturidade, isso é infantilidade. Nós também podemos crescer sozinhos. Não acredite que você sempre precisa de alguém que seja maior, mais forte do que você para te apoiar. Né? Então, assim, as pessoas crescem e evoluem apesar disso, apesar dos problemas. Então, isso não é uma regra para ter sucesso na vida, sabe? Às vezes a sua indignação é muito por causa disso. Você acha que você tem que estar sempre encontrando ajuda ou facilidades. Então, assim, muita ajuda também, inclusive, pode te paralisar, né? Fazer com que você se sabote, né? Então, você não precisa ser absurdamente competente, inteligente e admirado para ser feliz ou ter sucesso. Não é porque você às vezes também tem um trauma ou alguém que te afetou um dia que isso vai reverberar para sempre. Né? Você não precisa controlar tudo também. Outra coisa interessante para não ter tanta raiva. Controle, estabilidade, isso é ilusão, gente. A felicidade, né, se a gente for parar para pensar, não é algo constante. Ela também não cai do céu. Então vai haver lágrimas, tristeza,
dificuldades, faz parte da vida, tá? Então tenta diminuir aí o peso da mochila que você carrega ao longo da vida. Certas coisas ruins que aconteceram, coisas que te fizeram, decepções que você teve, você pode escolher não carregar mais o que te causou raiva, mágoa nessa mochila. Né? Então olha para frente, pega uma mochila mais levinha para levar somente o necessário. Né? Ninguém te deve nada. Faça o seu caminho e carregue só o que faz sentido e o que te acrescenta. E aí, gente, eu gostaria também de abordar o que a Joana de Ângeles fala para nós a respeito da raiva, tá? No livro Conflitos Existenciais e Autodescobrimento, uma busca interior da série psicológica psicografada pelo Divaldo Franco, né? Joana descreve a raiva como um sentimento que vem à tona toda vez que o ego se sente ferido. Então, e que realmente a raiva ela nos tira a paz, atrapalha o nosso raciocínio e que dependendo da intensidade, da frequência, né, dela, ela nos causa pequenos ou grandes danos ao longo da nossa vida. Então a raiva vem quando entramos numa falsa postura de superioridade e percebendo a nossa fragilidade, externalizamos com o sentimento da raiva. Então a Joana e o Jung, eles falam o seguinte, que é preciso cuidado e cautela se nos mostramos muito raivosos o tempo todo, né? Isso mostra uma forte tendência para caminhar para alguns transtornos psicológicos, como a depressão, né? E nos predispõe a vários distúrbios orgânicos também, como também mostra, né, nos mostra a ciência, como eu expliquei no decorrer do vídeo. Então, a mentora nos diz que ninguém deve se envergonhar ou entrar em conflito por sentir raiva, que isso é algo extremamente humano, né? Mas o que se deve evitar é paralisar diante dela, se justificar e não buscar transformar essa raiva, né? Cair no ódio, no desejo de vingança, né? Remoendo o fato a todo momento. Né? Ela acrescenta que a raiva se instala com facilidade em pessoas que perderam a autoestima e se preocupam muito com a imagem que projetam e não com o valor que elas possuem. Então, infelizmente, essa raiva pode ser também, né, consequência de pequenas frustrações ao longo das vidas, né, fruto do sistema familiar, às vezes pais muito rigorosos, imprudentes, muitas vezes violentos, injustos, que se impunham aos filhos dessa forma, sem que os filhos tivessem a oportunidade de se manifestar ou de dialogar. Então essa raiva ela vai sendo reprimida, guardada e se torna amargura, né, pela falta de oportunidade de defesa que gera revolta e explosões de raiva no futuro. A criança, gente, ela é naturalmente teimosa. Né? Então, pela falta de experiência, por estar formando a sua personalidade e acaba mesmo entrando em conflito com os adultos que precisam ter o quê? Maturidade para dialogar de forma tranquila com a criança. O que acontece é que é simplesmente exigido respeito, silêncio e não é permitido ter discussões francas, né, e esclarecimentos saudáveis. Nós confundimos muitas vezes uma criança extremamente reprimida nas suas emoções, né, que não pode expressar essa raiva também, com doçura, educação, paciência, perdão. Né? Então, em geral, o que acontece? Né? Nós somos educados para não expressar a raiva que nós sentimos. Né? Por que não? Né? Vamos parar para pensar. Né? Por que não, quando nos sentimos ofendidos, expressar os sentimentos sem queixa, sem mágoa, demonstrando, né, que é normal a necessidade de respeito e consideração. Todo mundo quer isso. Então, assim, será que engolir a raiva também não seria uma falsa postura de humildade? Né? Então, a humildade não é a negação de si mesmo ou dos seus valores, né, do que você considera importante, de forma nenhuma. Na Bíblia, até Deus mostra sua raiva, sua ira ao expulsar Adão e Eva do paraíso. Então, cuidado, pois a raiva reprimida, né, com a ideia de evolução espiritual, digamos assim, né, pode se tornar o quê? Melancolia, ódio, ressentimento, culpa por não conseguir reagir, né, nunca conseguir reagir. Então, pode ser também ser transformado em hostilidade, pessimismo, lamentação e até autoagressão, né, podem se tornar frequentes na vida da pessoa que está sofrendo com isso.
Então, além da compulsão também, né, por exemplo, né, comem, bebem muito, consomem muito para ter algum tipo de alívio. E assim, esse acumular de pequenas raivas não liberadas, né, ela faz com que a pessoa vá se tornando infeliz, né, que caia na depressão, na falta de objetivo existencial, no desinteresse em prosseguir na luta. Também pode ser uma forma, gente, de punir, né, por acreditar, de se punir, né, por não acreditar que possa merecer ser feliz, ou até também para se colocar como vítima e ficar numa postura passiva diante da vida. Né? Então, assim, essa raiva exagerada, gente, merece mesmo contínua vigilância, a fim de que não se transforme parte do temperamento do indivíduo, sempre reagindo de forma violenta e descompensada. De alguma forma, a insegurança do próprio valor, o medo de ficar para trás, faz com que a pessoa busque se defender a todo momento através da raiva, na tentativa de evitar, né, os sofrimentos ou os desafios perturbadores. É um mecanismo normal, mas que se torna grave, né, gente? É a falta da capacidade de administrar essa raiva. Então a Joana, ela recomenda que quando você se vê invadido, se vir invadido pela raiva, né, que você deve buscar adiar as decisões, né, silenciar por alguns instantes, a fim de evitar estragos maiores. Se você é advertido ou criticado, ouve com atenção, avalie o argumento apresentado, né, não sobe a resistência, o muro da resistência, né, mesmo que isso tenha sido feito de maneira agressiva, né. O exercício da paciência, né, auxilia, né, a gente a aceitar a nossa vulnerabilidade e a nossa imperfeição, e a do outro também, né. Quando a raiva ela se torna contínua, é indispensável a terapia, gente, para que a pessoa se entenda, né, para a pessoa verificar questões de traumas do passado também, e aprenda novas formas de reagir sem explosões. Então, a prece, a meditação também são recursos salutares para controlar as emoções. Boas leituras também são terapêuticas, e principalmente o autocontrole que cada um deve ter, né, pela disciplina, vigilância, e não necessariamente aguardando a vontade de fazer algo, né, gente? É difícil a gente ter vontade, a nossa vontade ela é pequenininha, ela precisa de disciplina. Então é preciso sim disciplinar a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis que façam valer a oportunidade da existência, né, da encarnação que nós temos hoje. Então a saúde mental, gente, ela exige mesmo esforço pessoal, que é intransferível, caracterizado pelo desejo real de equilíbrio, segundo Joana. Então a Joana diz que não há nada de errado em quando estamos com raiva, ressentidos, chorar, descarregar atenção em algum tipo de trabalho, atividade física, para logo retornar ao estado de paz, por exemplo. Então, humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de se magoar também, mas também de se reerguer, sair do estado de dor e sofrimento. As pessoas e o mundo são o que são, né? E não vão necessariamente pensar como nós e atender às nossas necessidades. Então é preciso cuidado com o ego ferido, com o orgulho ferido, com o excesso de importância que podemos dar a nós mesmos. Nem tudo que acontece nós precisamos interpretar como agressão ou como eu preciso fazer alguma coisa diante disso, né? Que a gente precisa se defender, digamos assim, né? Paulo também nos ensina a lidar com a raiva. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Ele fala isso. Então, entrar em contato com a própria raiva é parar para analisar a situação de outros ângulos, silenciar os impulsos do momento. Geralmente, quando a gente faz isso, nós tomamos atitudes melhores. Então, nem sempre o que a gente interpreta como agressão, afronta, injustiça é realmente isso. Os problemas, os dissabores, as frustrações também podem ser encarados, gente, como um convite para mudança que pode ser feito, que só pode ser feito para nós mesmos, na verdade, né? Então, não queira que as pessoas ou o mundo se adequem às suas necessidades, né? Isso é imaturidade, não se torne refém, vítima do que acontece. Se responsabilize, faça a sua parte. Do restante, Deus cuida.
Então não queira controlar tudo, né? Não queira saber de tudo. Outro dia eu ouvi algo muito bonito, né? Que é o seguinte: na vida a gente só tem assim um pedaço da tela da pintura. A tela inteira só Deus pode ver. Então assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido terapêutico para você, que você tenha tido vários insights, né? Porque a gente só pode mudar algo que não está bom quando a gente reconhece que existe um problema e, mais do que isso, quando a gente busca ajuda ou formas de resolvê-los, quando a gente não fica na passividade, né? Acreditando que eu nasci assim, vou morrer assim. A gente sabe que não é assim que funciona, tá? Um abraço muito carinhoso para vocês e até mais.